Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Antônio José e hoje nós iremos trabalhar um assunto bem simples, porém muito importante para o nosso curso, que é a notação científica e a ordem de grandeza. Então é um assunto tão essencial, né, mas vai ser rápido, é uma aula bem prática mesmo. O nosso objetivo nessa aula é principalmente escrever números muito grandes e números muito pequenos, numa linguagem mais simples, mais fácil da gente escrever e da gente ler também, tá certo? Então vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Beleza? Então vamos lá. Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá curtindo o vídeo, né? Dando seu like, deixando comentário. A gente está divulgando aí mais vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos nessa. Então nós vamos aqui trabalhar notação científica, como eu já falei. Ele é um assunto muito importante para o nosso curso, tanto ele como ordem de grandeza. Então o objetivo aqui já dá para ver. Nós queremos escrever números. Um número muito pequeno como esse, né? Um número que tem muito zero depois da vírgula. Um número como esse aqui também, que é muito grande, 150 bilhões aqui no caso. Então, como representar esses números tão grandes, né? Numa linguagem bem simples, para a gente tanto escrever como ler também com mais facilidade. Então, como fazer isso, né? Para ser mais conveniente, né? Para fazer uma compactação desses valores. Então, como se dá esse processo? Pois bem, a notação científica é a representação de um número n, né, um número n qualquer, seja ele grande ou muito pequeno, por meio de um produto na forma de n igual a vezes 10 elevado a n. Nós vamos escrever nesse formato, tá bom? Ó, nesse formato, a vezes 10 elevado a n. Vou já explicar isso aqui, com essa condição aqui, ó. A condição é 1 é menor ou igual ao módulo de a sendo menor que 10. Então, o que isso aqui significa? Significa que nós vamos utilizar números antes da vírgula entre 1 até o 9. No caso, ele tem que ser 1 ou maior do que 1, se eu ler de lá para cá. Ó. A pode ser maior ou igual a 1 e A tem que ser menor do que 10. Então, números de 1 a 9, alguma coisa não pode chegar no 10 e também não pode ser menor do que 1. Entenderam? Tá bem tranquilo isso aqui, a gente vai fazer a demonstração. Exemplo, a carga elétrica elementar, que é a carga de um elétron ou de um próton, ela é 1,610 a menos 19 coulomb. Isso aqui é assunto lá do terceiro ano, né? Eletricidade. Então, repare o seguinte, ó, nós temos essa partícula aqui, ó, o 1,6, ele é esse nosso A, certo? Ele é esse nosso Azinho ali. Tá? Nós temos aqui que A vezes 10 elevado a N. Então, nesse caso aqui, o que, que nós vamos observar? No caso aqui é N, né? Esse N representa a notação científica, né? Um número qualquer. Nós vamos transformar ele nessa notação aqui, que é A vezes 10 elevado a N. Então, esse 1,6 aqui representa o A. Repara que ele é o número ó, que está entre 1 e ele é 1, está entre 1 até esse intervalo de 9, alguma coisa, mas não pode chegar em 10. É isso que está dizendo aqui o nosso enunciado. Então, nós temos 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 10 a menos 19 é a nossa potência base 10, e o n aqui seria o expoente, que é o menos 19. Então, o a é esse valor, essa parte numérica antes da potência de 10, e o nosso nzinho ali é o nosso expoente. Então, nós vamos pegar um número muito grande e vamos transformar ele nessa linguagem, colocar nessa linguagem que é a notação científica. Outro exemplo aqui é o ano-luz, tá? É a distância que a luz percorre durante um ano, né? É 9,46 vezes 10 a 15 metros, tá? Um ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. Aqui está na ordem de trilhões, né? Então, repara o seguinte, que esse 9,46, ele é o nosso A. É aquele nosso Azinho aqui, da nossa representação. E esse 10 elevado a 15, a 15ª potência, ele é esse 10 aqui elevado a n. No caso, o n ali, o n nessa representação é o 15, que é o expoente. Temos aqui o número de Avogadro,
é 6,02 vezes 10 a 23, também são exemplos de números nessa representação aqui. A massa da Terra, 5,983 vezes 10 a 24 quilogramas. Também uma representação de um número em notação científica. O que dá para a gente perceber aqui é que esses valores, se fossem escritos sem essa linguagem, seriam números até ruins para a gente ler, tanto para escrever como para ler. Então, são números muito grandes ou números muito pequenos, como esse, e nós utilizamos essa linguagem para facilitar. Então, eu vou mostrar aqui como fazer, vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder seguir. Então, aqui alguns exemplos. Se eu pegar, por exemplo, o número 0,000023. Vamos escrever esse número em notação científica conforme aquela linguagem. Então, repara o seguinte, que o A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para se deslocar essa vírgula de onde ela está, repara que ela está ali naquela posição, eu vou deslocar ela uma casa, duas, três, quatro casas, porque ela vai ter que ficar nessa posição aqui, ó. Ok? Então, eu vou conferir quantas casas ela vai andar. Ela vai vir uma, duas, três, quatro. Então, eu vou pegar aqui 1,3, multiplica por 10, essa potência. Aí você deslocou a vírgula quantas casas? Foi uma, duas, três, quatro. Nesse caso aqui vai ser menos 4. Por que menos 4? Porque nesse caso aqui nós temos um número muito pequeno. A vírgula deslocou para a direita. Se a vírgula deslocou para a direita, nós temos que colocar um valor negativo para garantir que essa vírgula depois ela volte as suas quatro casas para a esquerda. Entenderam? Lembra da reta numérica, o número negativo? Nós representamos os negativos para a esquerda. Então, essa vírgula, quando você multiplicar por 10 a menos 4, ela tem que voltar as quatro casas que ela andou de lá para cá. Esse é o objetivo principal, entenderam? Eu vou colocar um outro valor agora um valor maior, por exemplo, 5. Vou colocar aqui 5 milhões. Não é um número tão grande, tá? 5 milhões. Como é que eu represento esse número em notação científica? Então, verifica o seguinte, que nesse caso aqui, a vírgula desse número está bem no final. É como se aqui no final tivesse uma vírgula e 10 elevado a zero. Eu vou só contar agora quantas casas a vírgula vai ter que deslocar. Ela vai deslocar uma, vou mostrar aqui para vocês, ó, vai deslocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 6 casas que ela vai deslocar. Repara que agora ela desloca da direita para a esquerda. Como ele é um número muito grande, essa é uma referência boa, então a vírgula vai ficar aqui, ó. É como se ela ficasse naquela posição. Eu posso colocar um zero aqui, se eu quiser, senão podemos deixar mesmo só o 5. Aí eu vou multiplicar por 10, aí eu vou contar. Foram quantas casas? 3, 6. 10 a sexta. Certo? Então, repara que o número muito grande eu posso representar numa linguagem bem simples, né? Bem curta mesmo, para facilitar nosso dia a dia. Então, aí são dois exemplos, tá? Tanto o número pequeno como o número grande. Então, esse é o procedimento. Você desloca a vírgula até você garantir que antes da vírgula, nós temos que ter o número entre 1 e 9, certo? Não pode ser mais do que 10, não pode ser menor do que 1. Tem que ser 1 alguma coisa até chegar no 9,99, alguma coisa desse tipo. Não pode chegar no 10. Aqui nós estamos garantindo que o valor de A é 1,3, ele satisfaz essa relação, e o valor de essa outra que eu dei o exemplo também, o 5, ele está entre 1 e o 10. Certo? Então, a notação científica era isso, para ser rápido. Nós vamos seguindo. Agora a ordem de grandeza. A ordem de grandeza também é bem simples. Ó. Vamos tratar a ordem de grandeza, ela é simples. Aqui o nosso objetivo na ordem de grandeza é arredondar ainda mais aquele valor da notação científica. Para ele ficar ainda mais simples, a gente vai retirar aquela parte do A e vai ficar somente com a potência de base de 10. Esse é o objetivo. Então, a ordem de grandeza é a expressão da potência de 10 mais próximo de determinada média. Desculpa, de determinada medida. Então, como a gente vai trabalhar com medidas e também com potência de 10, nós temos que lembrar lá da progressão geométrica,
Aqui a potência de 10, na verdade, é a progressão geométrica. Você pegar uma sequência da potência de 10, você, por exemplo, pegar aqui 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 ao quadrado, né? 10 ao cubo, 10 à quarta. Repara que sempre você vai multiplicando por 10, né? Porque 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, é como se fosse 1 vezes 10 é 10. Aí 10 ao quadrado é 100, porque 10 vezes 10 é 100. E aí multiplicando sempre por 10, repara que aqui nós temos uma progressão geométrica. Tá? Isso é interessante para a gente poder entender a ordem de grandeza. Na notação científica, nós vimos que nós precisamos de um valor de A, certo? Que ele está entre 1 e 9, até o 9, na verdade, até entre 1 e 10, desculpa. E nós temos uma potência 10 elevado a n. Já viu no exemplo anterior. Esse foi a nossa notaçãozinha de agora, que nós já analisamos. Notação científica. Para a ordem de grandeza, a gente vai considerar o seguinte. Esse A nós vamos arredondar ele ou para 1 ou para 10, certo? Nós vamos arredondar ele ou para 1 ou para 10, utilizando essa relação aqui, ó. Se 1 for menor ou igual a A e menor do que a raiz de 10, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Ou seja, não vamos acrescentar nada na potência de 10, certo? Nós vamos permanecer com ela porque, nesse caso, esse A ele vai ser igual a 1. Entendeu? Então, se A é igual a 1, nesse caso, se A for igual a 1, então o que vai restar para nós é só a potência de 10. Ó. Se esse A aqui for igual a 1, é 1 vezes 10 elevado a n. Então, não aumentou nada no expoente da potência de base 10. Isso quando o valorzinho de A for um número entre 1 e a raiz de 10. E a raiz de 10, só para a gente lembrar, ó, a raiz quadrada do número 10, ela é aproximadamente 3,16. Para 16, aí tem 22, aí tem 77, 66. Isso aqui é infinito, né? Mas a gente vai pegar só aqui esse padrão aqui, 3,16, para fazer nossa análise. Então, a gente poderia imaginar assim, mas porque se é um arredondamento, por que que esse valor de coste é 3,16 e não 5, né? Poderia se imaginar que metade de 10 é 5. Mas é porque nós estamos trabalhando uma progressão geométrica. E na progressão geométrica, você calcular a média entre os termos, você tem que multiplicar um pelo outro. Então, e calcular a raiz, né? Então, se eu multiplico, no caso, 1 vezes 10 é 10 e a raiz de 10 é 3,16. Por isso que o 3,16 ele vai ser a nossa média. Então, números que estão até 3,16, a gente mantém a potência do número da notação científica. Vai manter só a potência de 10, porque o valor de A ele seria 1. Tá? Ele seria igual a 1. E se esse valor de A for maior do que a raiz de 10, ó, olha aqui, a raiz de 10, tá mostrando aqui a raiz de 10 é menor ou igual a A, isso quer dizer que A tem que ser maior ou igual a essa raiz, tá certo? Então, se ele der 3,16, nós já temos que aumentar, tá certo? Até 3,15, nós temos que deixar a potência normal sem acrescentar 1. Mas se chegar a 3,16, nós já temos que aumentar 1. Vai somar 1 no expoente, como está dizendo aqui. Certo? Então, esse valor de A ele vai ser menor do que 10, lógico. Se esse valor de A for um valor maior do que 3,16 e menor do que 10, que essa é a condição de notação científica, ele não pode ser 10, tem que ser número de 1 até chegar próximo do 10. Então, a ordem de grandeza ela é 10 elevado a n mais 1, certo? Então, no caso, eu estou arredondando esse valor de A para 10, e quando eu arredondo o valor de A para 10, o que eu acrescento? Ó, se eu multiplicar 10, digamos que a potência lá tinha 10 elevado a 5, vamos supor. Então, se eu multiplico 10 por 10 à quinta, eu vou juntar isso aqui, ó. 10 vezes 10 à quinta, eu conservo a base, somos expoentes. Então, eu vou ter que somar 5 mais 1. Isso aqui vai ser quanto? 10 elevado a sexta. Entenderam? Então, no caso, o que nós estamos fazendo é isso. Se esse valor,
Se esse número que acompanha a potência, eu vou mostrar bem aqui, ó, número em notação científica. Vamos ver esse número aqui do nosso exemplo já, para a gente poder analisar. Bem aqui, ó. 2,5, 10 a sétima. Vamos observar isso bem aqui agora, ó. Então, 2,5, 10 a sétima. Como fazer a anotação, a ordem de grandeza desse número? Ele já está em notação científica. O valor de A aqui é 2,5. O que nós vimos lá no exemplo, na definição? Se esse valor de A ele for maior ou igual a 1 e menor do que 3,16, a gente mantém a potência de base 10. Então, fica só 10 elevado a n. Então, nesse caso aqui, 2,5, vou anotar bem aqui para vocês, ó, 2,5, ele é menor do que 3,16, que é a raiz de 10. Então, se ele é menor do que o 3,16, então a ordem de grandeza desse valor aqui, vou botar o OG, é quem? É 10 a sétima. Não acrescentei nada, porque é como se esse valor tivesse sido arredondado, é como se esse 2,5 eu tivesse arredondado ele para 1. Então fica só uma vez 10 a sétima, fica 10 a sétima. Entenderam? Então a ordem de grandeza aqui é só esse número. Ó. Já tiramos essa parte que seria o A, lá da notação científica. Então ela é bem mais simples ainda. Vamos ver o próximo número. O número em notação científica é 6,5, 10 a oitava. Então esse valor aqui, ó, repara que o 6,5, o número 6,5, ele agora é maior do que 3,16. Então, se ele é maior, nós vamos ter que acrescentar 1 no expoente da base 10. Então, nós temos lá 10 a oitava. Como é que vai ficar a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza dele vai ser quem? Vai ser 10 a oitava mais 1. Então, vai ser 10 a nona. Olha aquele caso que eu mostrei ainda agora. Ó. Então, se ele foi maior, se o 6,5 está maior do que a raiz de 10, nós arredondamos esse valor para 10, que ele está mais próximo de 10 do que 1. E aí, quando eu acrescento mais 10 aqui, ó, eu tenho 10 a oitava, vezes 10, aí já vou para 10 a nona, nesse caso. Lá eu tinha 10 vezes 10 a quinta, foi para 10 a sexta, porque eu tenho que somar mais um 10 aqui. É como se somasse mais uma potência de 10. Entendeu? Nesse caso eu estou multiplicando, não é somando, tá? Multiplica 10, aí somos expoentes. Essa é a regra da potência lá, a primeira propriedade. Outro número aqui também, 8,12, 10 a menos 10. Então, reparem que ele também está maior do que 3,16. Vou anotar aqui para vocês, ó, 8,12. Ele é maior do que 3,16. Beleza? Então, a ordem de grandeza desse número vai ser quem? A ordem de grandeza dele vai ser 10 elevado a menos 10. Ó, repara que eu tenho que somar 1, né? Mais 1. Como ele é um número negativo, para que menos 10 mais 1, estou devendo 10 reais. Tem 1 real para pagar a conta, vai ficar menos 9. Eu acrescentei 1, ficou menos 9. Entenderam? Então, esse é o procedimento que nós temos que fazer para a ordem de grandeza. Continuando aqui, nós temos ainda esse último valor aqui, nós temos 2,9 vezes 10 a menos 3. Repara que 2,9 ele se encaixa lá naquela definição, porque no caso ele é menor, ele está menor do que a raiz de 10, que é 3,16. Ó. Então, vou anotar aqui, um minutinho, então 2,9 menor do que 3,16, portanto, a ordem de grandeza dele vai ser quem? 10 a menos 3. Nesse caso eu não vou somar nada porque o 2,9 é menor do que 3,16. Então, só para a gente analisar, o parâmetro é o 3,16. Sempre analisar pelo 3,16, por quê? Porque o 3,16 é a raiz de 10, aproximadamente a raiz quadrada de 10. E por que é o 3,16 o nosso parâmetro? Porque nós estamos falando de uma progressão geométrica. Na progressão geométrica,
Para você calcular a média, você pega, multiplica os termos, como são dois termos, o 1 e o 10, eu quero arredondar entre 1 e o 10. Então, eu multiplico os dois e calculo a raiz e vai dar 3,16, certo? Então, sobre o ordem de grandeza e notação científica, era isso que nós íamos mostrar como exemplificação. Agora vamos ver aqui os exercícios, tá? Exercícios já resolvidos lá no nosso material. Lembrando que eu vou deixar o material novamente para vocês acessarem na sala virtual e também no nosso grupo aí. Vai ficar o material para vocês olharem, o capítulo desse livro, as páginas, e também vai ficar uma atividade para fazer, tá bom? Eu vou deixar para vocês o material tudo direitinho. Então, a nossa questão 4 resolvida, como aqui é a continuação do nosso material, tá? Vamos resolver a questão 4. Diz assim, represente os seguintes números em notação científica. Então, vou tentar ser bem rápido aqui, tá? Para fazer essa resolução. Então, nós temos aqui o número, deixa eu separar aqui para a gente ler melhor. 258 milhões, certo? Então, o que nós vamos observar? Como ele é um número muito grande, para colocar em notação científica, nós vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda, ó, 3, 6, 7, 8 casos. Então, ela vai ficar nessa posição aqui, tá? Entre o 2, entre o 5 e o 2. Ela vai vir daqui, ó, 3, 6, 7, 8. Ela vai deslocar 8 casos. Então, vai ficar 2,58 e multiplica pela potência de 10 elevado a 8, não foi isso? 8. Ok? Só repetindo lá, 3 casas, com mais 3, 6, 7, 8 casas. Então, repara que nós temos sempre que garantir que nessa posição, antes da vírgula, os números só podem ser admitidos de 1 até menor do que 10. Tá? Não pode passar de 10, 9, alguma coisa, para garantir a definição. Se nós fôssemos escrever a ordem de grandeza desse número, a ordem de grandeza dele seria somente 10 à oitava, porque ele é um número menor do que 3,16. Beleza? O próximo número a gente vai verificar também quantas casas. Ó. Eu vou separar aqui para a gente ver. Ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Esse aqui vai deslocar 6 para chegar até o 5. E tem que ficar entre o 5 e o 3. Então, nós vamos pegar 5,3 que multiplica por 10. Eu contei 6 casas. 3, 6. Então, aqui tem que ser menos 6. Porque nesse caso o número é muito pequeno e a vírgula deslocou da esquerda para a direita, a ideia é fazer ela voltar. Então, o sinal de menos que está identificando isso. Ela tem que voltar as 6 casas de antes. Certo? Então, 5,3, 10 a menos 6. Se fôssemos escrever a ordem de grandeza desse número, como 5,3 é maior do que 3,16, nós tínhamos que somar 1 aqui. Então, ficaria menos 6 mais 1, menos 5. 10 a menos 5 seria a ordem de grandeza desse valor. Vamos para o próximo, aqui nós temos 300 milhões. Então, dá para ver que a vírgula vai deslocar. São 3, 6, 8 casas também. Então, aqui nós vamos ter 3, que multiplica 10 à oitava. Certo? Essa aqui é a velocidade aproximada da luz. 3 milhões de metros por segundo. Tá? E esse outro valor aqui, que eu coloquei também, vamos contar quantas casas a vírgula vai deslocar da direita para a esquerda. Então, nós temos 3, aqui 3, mais 3, 6, 9. Vai deslocar 9 casas. Então, vamos pegar aqui 1,5. Repara que a vírgula parou bem exatamente entre o 1 e o 5, para garantir aquela definição. Tem que ser número sempre de 1 a 9. 9 é alguma coisa, não pode chegar no 10. E aí a potência você conta quantas casas a vírgula deslocou. Então, ela deslocou, foram 3, 6, 9 casas. Então, vai ficar menos 9. Se fôssemos escrever a ordem de grandeza desse número, como ele é 1,5, ele está menor do que 3,16. Então, nesse caso, a ordem de grandeza aqui seria 10 a menos 9. Muito bem, vamos seguindo. Vamos fazer mais um aqui para encerrar a aula de hoje. E aí vai ficar a tarefa para vocês responderem durante a semana aí para a gente. Então, nós temos a questão 5 lá do exercício resolvido. Diz assim, um brinquedo custa R$ 1,99. Qual é a soma? Qual é a ordem de grandeza do número de brinquedos que se pode comprar com 3 milhões de reais?
Então, como esse brinquedo é R$ 1,99, nós vamos arredondar esse valor. Nós vamos arredondar esse valor para R$ 2, tá? Porque R$ 1,99 geralmente ele é um custo de R$ 2, isso vai facilitar nossos cálculos. Então, nós vamos pegar esse número, 3 milhões, tá? 3 milhões, mil, deixa eu ver se eu escrevi certo, não, escrevi errado, acrescentei zero demais, desculpa. 3 milhões, tá aqui, pronto. Então, vamos lá. Vamos escrever esse número em notação científica primeiro, ó. Então, esse número vai ficar o seguinte, 3, né? Se eu observar aqui a vírgula, ela vai deslocar 3, 6 casas. Então, vai ficar 10 a sexta, certo? 3 milhões. Como isso aqui é o valor em dinheiro, eu vou dividir pela quantidade de um brinquedo, que custa R$ 2. Então, a nossa continha vai ser 3 vezes 10 a sexta, dividido por 2. Então, divide 3 por 2, dá 1,5. E aí só repete a potência de 10, que é 10 a sexta. Muito bem, então esse é o valor, esse seria o valor que a gente representaria a quantidade de brinquedos que dá para comprar com esses 3 milhões de reais. Então esse valor agora vamos escrever a ordem de grandeza dele. Então a ordem de grandeza desse valor vai ser quem? Nós vamos observar o seguinte, que 1,5 ele é menor do que 3,16. Se ele é menor, então nós vamos só manter a potência que é 10 a sexta. Beleza? Então é 10 a sexta a quantidade de brinquedos. Tá certo? Então nossa aula era isso, tá bom? Novamente, para quem não se inscreveu no canal aí, vamos se inscrever, dar essa força aí pra gente. Tá divulgando mais aulas aqui no YouTube, no canal. Tá certo? Vou deixar o material para vocês lá na sala, né? O material em PDF, umas questões para resolverem, tá? E aí estudem bastante, se cuidem, tá, pessoal? Usando máscara, o gel, lavando as mãos com sabão, manter o distanciamento. E aí nós vamos se encontrar na